A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Daniel. Você lembra que ontem chegou aquela mão, porque o rei Belsazar estava fazendo uma festa e mandou buscar copos de ouro e de prata para a farra, a festa, a comemoração. Só que aqueles copos eram consagrados ao Senhor. E Deus jamais permite transformar maldição em bênção, porque aquilo ali era bênção dele. E ia virar maldição ali no palácio, naquela festividade toda, não é verdade? Então, ele mandou chamar os astrólogos, os feiticeiros, ninguém soube ler aquela mão, porque Deus não dá sua honra nem sua glória para ninguém. Você lembra que Deus tem a chave da morte e do inferno na mão? As piores coisas? Então Deus tem todo poder. Quem vive misturado com coisas místicas está perdendo tempo. Porque a honra, a glória e o poder é dele. Ele tem a chave das piores coisas, que é a morte e o inferno. O inimigo, ele é tão desgraçado que nem a chave da casa dele ele tem. Quem tem é o Senhor. Então hoje nós vamos ver Daniel conversando com o rei, esclarecendo tudo. O tema é o mesmo da Bíblia. Daniel explica as palavras misteriosas. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Ou se for à noite, boa noite. Daniel 5, do 13 ao 31. Levaram Daniel até a presença do rei e este perguntou: Você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiro? Veja que quando ele chegou lá na Babilônia, ele veio como prisioneiro. O povo de Deus sofre. O povo de Deus é perseguido. Aquele que quer ser fiel, que luta, pode ter certeza que ele é perseguido. Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e muita inteligência é sábio. É coisa linda que Daniel pensava com muita clareza e Daniel era sábio e inteligente. Testemunho de crente, não é verdade? Há poucos estiveram aqui os sábios, os astrólogos, que eu mandei chamar para que lesse a palavra que está escrita na parede e explicasse o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Nem os feiticeiros. Porque a grandeza de Deus, Deus não divide com o inimigo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas a luz do mundo, o príncipe da paz é o Senhor. E quem pode, quem faz e quem é Ele. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios, resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Só que servo de Deus, para explicar as coisas, não precisa ganhar presente. Porque a grandeza é de Deus. Claro que às vezes as pessoas são abençoadas, porque a Bíblia diz, né? Dá honra a quem tem honra. Mas veja a resposta de Daniel aqui. Daniel respondeu: O Senhor pode ficar com os seus presentes, ou então dá-la a outras pessoas. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que está escrita na parede. Vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Daniel disse isso não foi por questões de mal educação. Daniel disse isso para ele entender que não era Daniel que sabia por saber, porque era inteligente, não. Porque era Deus que ia dar a resposta. O rei, ó Deus Altíssimo, deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. Veja como Daniel foi sábio. Antes dele responder, ele já começou a mostrar ao rei Belsazar o que Deus tinha feito com o pai dele, Nabucodonosor. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse, e elevava uns e rebaixava outros. Quer dizer, o poder de Nabucodonosor era enorme. Eu não aceito quando as pessoas falam mal de político, porque todos que estão no poder, foi permissão, foi Deus que botou. Então não cabe a você e a mim estar maltratando ninguém.
Mas ele ficou tão vaidoso e tão teimoso e tão cheio de si que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Olha, Daniel já, como se diz, mostrando ao rei o que o pai dele tinha feito, que Deus não permite orgulho nem soberba. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agiu como um animal, morava com os jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre. Ficou molhado pelo sereno, e isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Louvado seja Deus. Daniel era corajoso, Daniel era um jovem de Deus, Daniel era determinado. Daniel estava deixando ali tudo bem claro. O que Nabucodonosor fez e o que Deus fez, porque o poder, a honra e a glória é do Senhor. E quando Deus chama um sacerdote para pregar, seja quem for, não é para ter compromisso com o ser humano, é para ter primeiro com Deus. Se é para pregar amor, amém. Se é uma vitória, amém. Mas se for justiça, também. Porque a Bíblia diz, diga os covardes que voltem. Deus chamou para fazer a vontade dele. E era assim que Daniel se comportava. Glória a Deus. E o Senhor, o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Olha que coisa tremenda. Ele disse, o Senhor sabia de tudo isso que Deus fez na vida do rei Nabucodonosor, seu pai. É como dizer, mas não serviu de exemplo nenhum, né? Porque a gente aprende com o erro dos outros. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor e seus convidados de honra e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, e o que decide tudo o que acontece com o Senhor. Ele disse que ele estava honrando com as coisas de Deus a deuses de prata, de bronze, de ouro, que não falava e que não ouvia. Olha que coisa linda. Ele quis dizer ainda, também ele disse, o Senhor desafiou Deus. Ninguém desafia Deus. Quando se desafia Deus, quando age como Deus sente que é desafio e vê, pode ter certeza que a mão dele vai pesar. E por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras. Mane, mane, tekel e passim. Agora, a explicação mane quer dizer que Deus contou o número dos dias do reino do Senhor e resolveu terminá-lo. Deus é amor, mas é justiça. Ele estava ali porque era Deus que tinha colocado. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Eu sempre digo, porque está na palavra, que Deus tem uma balança que pesa. Ana fala isso e Jó também. Veja que aqui ele pesou muito pouco. A gente tem que pesar para a glória de Deus. Pesar com seriedade, com amor, com respeito e com adoração e com temor. Paré quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Quer dizer, ia tirar o reino dele, ele ia acabar. Aí o rei Belsazar mandou que vestisse Daniel com roupas de púrpura, pusesse uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciasse que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. No início, Daniel disse que não queria, para ele entender que a honra e a glória é de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus dá honra a quem tem honra. E Daniel era um jovem de honra, tinha compromisso com Deus. A Babilônia, Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Para terminar o 30 e o 31. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. Estou ficando rouca. E Dário, o rei do país da Mídia, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Veja que na mesma noite o rei foi morto. Porque a Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Então vamos aprender com a palavra, vamos obedecer e vamos andar de acordo com a vontade de Deus. Cuidado, eu e você, com essa atitude.
porque quando Deus pesa na balança e falta, a mão dele chega. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.